Olá, vamos começar agora mais um Conexões Ribeirão. Eu sou o Cordeiro de Sá e, como você já sabe, durante o período eleitoral eu substituo o nosso apresentador oficial. E hoje a gente vai fazer uma experiência diferente, aproveitando que estamos aqui em quarentena, fazendo os nossos programas em videoconferência, nós vamos entrevistar 3 pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E eu estou falando de uma instituição religiosa muito interessante, baseada no budismo, e que resolveu mudar o mundo a partir da cultura e da educação. Aqui em Ribeirão Preto, essa instituição tem uma sede que funciona como um centro cultural muito vivo, aberto à comunidade, enfim. E vou falar hoje com o Ricardo Suzuki, com a Cláudia Piccolo e com a Taliana Pantaleão, que são pessoas que fazem parte da associação, são budistas e vão explicar um pouquinho sobre essa cultura milenar que está aqui na nossa cidade também. Tudo bem, Suzuki? Tudo, beleza, Sá? Vamos que vamos. Para quem está vendo a gente agora, o Suzuki foi meu aluninho, né, Suzuki? Lá no curso de publicidade. Faz tempo. Faz tempo. E hoje o Suzuki trabalha com aparelhos auditivos, é membro da Gakkai. Mas e para você, Suzuki? Como é que é essa coisa da mudança, da revolução a partir da cultura, da educação? O budismo Nichiren vem de uma história milenar e acaba resumido numa frase, né, que é repetida várias vezes aí como um mantra, como uma oração, quer dizer, um baita de um poder de síntese. Então estou te desafiando agora também, para no dia a dia, né, do Ricardo, como é que se faz a revolução humana a partir da cultura e da educação? Então, Sá, você praticando, acontece algo muito interessante, porque você, na prática budista, você começa a se enxergar. Você se enxergando, você vê as suas virtudes e os seus defeitos. O processo de revolução humana é você aumentar as virtudes, diminuindo os defeitos, né? E outro aspecto importante é reconhecer que todas as pessoas são diferentes e essas diferenças, quando somadas, ela é muito mais forte. Então, com isso, nós praticamos o quê? A tolerância, o respeito. Interessante da nossa associação, que é a BSGI, ela deseja uma grande mudança na sociedade através de mais e mais pessoas com conceitos de humanismo muito fortes. E quando fala cultura e educação, não é religião. A religião, muitas vezes, ela não tem, ela pode gerar uma barreira, né, em questões puramente por diferenças. Agora, quando nós falamos que é importante a paz e a educação para gerar uma sociedade melhor, isso não tem barreira, né? Todas as entidades, todas as pessoas boas vão prezar a cultura e educação para o bem social. Né? E eu queria saber, Suzuki, como é que funciona essa história de ter uma associação budista dentro de um país que é basicamente cristão, né? Católico, evangélico, quer dizer, me parece, acho que para muita gente, que é o passarinho fora do ninho, né? O ser estranho ali. Como que funciona isso? O que é ser budista hoje em Ribeirão Preto? Então, Sá, eu sou filho de uma família que iniciou a prática há muito tempo. Eu tinha 1 ano de idade quando meus pais iniciaram a prática do budismo. E dentro dessa realidade, né, onde o budismo não tem tamanha expressão contra outras religiões, e se percebeu com uma missão diferente, né, de poder, de alguma forma, ensinar, propagar, né, esse budismo para a nossa sociedade. Então, hoje, né, a realidade é bem diferente do que 50 anos atrás, porque na região de Ribeirão Preto temos aí quase 3.000 famílias praticantes desse budismo. E como é que veio parar aqui em Ribeirão Preto, Suzuki? Como que o budismo, pelo menos da Gakkai, chegou aqui em Ribeirão? Tá.
essa história é muito, muito bonita, deixa a gente assim orgulhoso dos nossos pioneiros, né, imigrantes japoneses que vieram para a região de Ribeirão Preto, se estabeleceram em Guatapará, no núcleo colonial Mombuca, né? Então lá, isso nos anos de 1950, né? Mas o budismo em si começou em Ribeirão Preto em 1960, 64, né? Então, olha só que interessante, esses imigrantes, né, já praticantes do budismo Nichiren, lá do Japão, tinham o desejo de ensinar esse budismo para fazer com que nós, brasileiros, né, com o contato com a prática budista, pudesse desenvolver esse potencial humano, ser pessoas melhores. E com esse sentimento, eles, mesmo sem, olha só que legal, mesmo sem saber falar português, eles davam um jeito de chegar até Ribeirão Preto para ensinar, né, a nossa oração, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Então, o que eles conseguiam falar recite o Nam-myoho Renge Kyo, que é bom, né? Mas, assim, esse foi o início. Essa sinceridade, esse desejo de gerar felicidade para as pessoas, muitos, né, se converteram ao budismo somente por esse sentimento, né? Então, e aí depois pessoas que sabiam falar japonês e português, inclusive o meu pai foi uma dessas pessoas, começou a ajudar na questão da tradução, aí o papo era mais aprofundado, né? Então, mas a história foi essa, são pessoas muito corajosas, desafiando os seus limites para poder ensinar, né? Olha que legal. Então, assim, dá para entender, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas que esse pessoal conseguiu tocar os corações mais pelo exemplo que pela palavra, né? Porque não tinha palavras, né? Acho que quem via falava que é isso, né? Deve ser muito bom mesmo, porque se eles estão vindo... Devia ser uma viagem também, né, Suzuki? Porque Guatapará, em 1960, era muito mais longe de Ribeirão do que é hoje, né? Pensando em condições de estrada, de... Verdade. Hoje, 50 quilômetros para nós, né, você nem pensa, eu vou, né? Mas naquela época era realmente um grande desafio. E olha só, financeiramente eles não tinham, né, condições. Então eles traziam cartelas de ovos para poder vender em Ribeirão Preto e com esse dinheiro poder garantir o retorno. Então esse era o desafio mesmo, era vir para Ribeirão Preto, ensinar esse budismo. Como é que volta? Não, tem que vender esses ovos para poder ter o dinheiro para a volta. Agora, em gratidão a essas pessoas, né, aí toda essa comunidade aqui em Ribeirão Preto, que pratica o budismo Nichiren, está empenhado também, né, pelo exemplo, né, também a propagar, a ensinar o budismo às pessoas da nossa sociedade. Agora você falou do Nam-myoho Renge Kyo, né, que é uma oração que, pelo que você explica, parece que é um mantra, né? É uma oração só? É uma religião de uma oração só? Como é que é isso? Explica pra gente. O budismo iniciou na Índia, né, com o Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni era um príncipe, né, porém uma pessoa preocupada com o sofrimento das pessoas. Quando ele saiu do palácio, onde ele era protegido de todas as questões de sofrimento, então ele encontrou o povo, né, encontrou as pessoas sofrendo, e isso tocou profundamente, né, o seu coração. Ele falou: eu quero descobrir, né, como fazer, né, parar, cessar esse sofrimento das pessoas. Então ele saiu do palácio para buscar, né, esse caminho. Então, ele se iluminou, né, ele buscou, estudou tanto, né, com outros religiosos, sábios, e atingiu a iluminação. Entre vários ensinos, né, que ele deixou, né, o que nós assim, adotamos como
essencial para o budismo é o Sutra do Lótus. Pela analogia, o lótus dá a flor e o fruto ao mesmo tempo. Então, ele está falando o quê? A simultaneidade da causa e efeito. Então, dentro desse padrão, né, de causa e efeito, você consegue evoluir como pessoa, fazer a sua transformação. Então, esse mantra, Nam-myoho Renge Kyo, é Myoho, lei mística, Renge, causa e efeito, Kyo, prática, e não devotar. Então, devotar a vida a essa lei mística de causa e efeito. Então, esse é a tradução do Nam-myoho Renge Kyo, a prática que nós fazemos. Me parece aí, pelo que a gente está falando, que traz para a pessoa a responsabilidade sobre a própria vida, né? É meio que Exato. o que eu vou fazer, eu tenho que me resolver aqui. É isso? Um protagonismo mesmo da sua felicidade ou infelicidade, é isso? Sim. Então, quando você busca o seu desenvolvimento, a sua felicidade, então você precisa ter ações direcionadas a isso. Então, uma característica, né, que muitos têm, por exemplo, se eu estou sofrendo, ele busca o culpado para o seu sofrimento. Na realidade, se você está sofrendo pelo princípio da lei de causa e efeito, o sofrimento é o efeito. Alguma causa você fez para sofrer, né? Então, quando você entende dessa maneira, né, quando você vive com esse conceito, se você quer ser feliz, você precisa fazer as causas para conquistar a felicidade. Então, é esse conceito que faz toda a diferença na vida da pessoa que pratica esse budismo. Não só que pratica esse budismo, mas que tem isso como princípio de vida, né? Porque tudo é lei de causa e efeito. Eu queria que você contasse um pouquinho do fundador ou dos fundadores dessa associação, né? Porque me parece que começou, na verdade, como uma fundação não religiosa, né? Era uma preocupação mais com a educação e depois isso foi mudando. A Soka Gakkai, ela tem como fundadores dois japoneses, né? Professor Makiguchi, né? E professor Josei Toda. O professor Makiguchi, principalmente, ele tinha uma linha uma convicção de que toda pessoa, principalmente as crianças, tem um grande potencial, né? E esse potencial precisaria ser trabalhado para que ela evoluísse de tal forma que assim, que tivesse a energia, a disposição, sabedoria para mudar a sociedade. Então, ele acreditava muito no potencial das pessoas. E quando eles se converteram ao budismo Nichiren, que tem como princípio, todas as pessoas são Budas, todas as pessoas conseguem atingir a condição do Buda. Então, quando você atinge essa sabedoria gigantesca, né, e você vai certamente gerar ações para a transformação social. Então, quando eles perceberam, associar essa filosofia budista com os princípios educacionais deles, então a entidade que a princípio era educacional, ela se transformou numa entidade religiosa. Por quê? Porque já tinha essa filosofia para embasar toda a propagação, né, no sentido de desejar a mudança da sociedade. Parece que não foi fácil esse processo, né? Dentro do próprio Japão sofreram perseguição, é isso? No Japão, né, o Buda Nichiren encontrou o Sutra do Lótus, que é o Sutra Myoho Renge Kyo. E ele percebeu, né, nesse sutra que continha toda a essência do ensinamento do Buda Sakyamuni. Então, essa foi a história do Buda Nichiren, que também sofreu grandes perseguições, porque na época do Japão feudal, né, para ele eliminar o sofrimento do povo, ele fazia várias recomendações para as autoridades que muitas vezes não eram compreendidas. E com essas recomendações constantes, ele foi também perseguido.
né? Porque ele percebia que as autoridades não estavam preocupadas com o povo, né? Estavam mais preocupadas em manter o seu poder, não importando a condição do povo. Então, o professor Makiguchi, o professor Josei Toda, na época da Segunda Guerra Mundial, eles foram perseguidos também pelo governo militarista japonês. Por quê? Porque o governo queria unificar a nação para vencer a guerra. E o budismo Nichiren fala justamente na questão do humanismo, do respeito às pessoas, né? Então, o presidente Makiguchi e Josei Toda falaram, não, nós não vamos compactuar com esse movimento pró-guerra, né, pró-violência. Então, pela negativa, eles foram perseguidos e presos. O presidente Makiguchi, né, faleceu na prisão. E antes do 45, o Josei Toda conseguiu sair com vida da prisão e ele decidiu reconstruir a Soka Gakkai, né, para fazer assim um movimento tão grandioso para que todos pudessem reconhecer a grandiosidade do professor Makiguchi, que faleceu na prisão em defesa dos ensinamentos do budismo Nichiren. Poxa vida, Suzuki, uma história bem bacana, né, de gente que conseguiu mexer aí nas estruturas, né? Você vê desde o feudalismo até agora, né, na Segunda Guerra, né? E daqui a pouco eu vou perguntar para a Cláudia também um pouquinho sobre os dias atuais, né? Mexeu bastante na estrutura de poder, né? Conseguiu incomodar bastante. Isso acho que por si só já é muito bonito, né? Já é muito valoroso. Vamos lá, tudo jóia? Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, Thali? Que bom estar aqui com vocês hoje. A gente viu agora há pouco, né, essa história de transgressão, de liberdade aí desses fundadores, né, dos dois primeiros presidentes da instituição, incomodando pela paz, né, conseguindo incomodar, buscando a cultura de paz. Mas e hoje, como é que funciona? Como é que a organização é liderada? Tem um presidente, são várias pessoas, como é que funciona isso? Assim como o Ricardo passou para a gente, né, essa mudança de presidente, né, hoje nós temos o presidente internacional da BSGI, que fica no Japão, né, a sua moradia é lá, é o presidente da Daisaku Ikeda, né, ele é o sucessor de Josei Toda, que foi o segundo presidente, né, sendo este sucessor de Tsunesaburo Makiguchi. Então, hoje, o presidente da Daisaku Ikeda, ele é mestre em filosofia, ele é um estudioso do budismo, e ele é aquela pessoa que está sempre em volta de buscar, né, o diálogo com grandes organizações, em busca da paz, de uma maneira global, de toda a humanidade, né? Agora, a figura do presidente é uma figura venerada, é isso? É como se fosse um papa ou não? Como é que funciona? Não, o presidente Ikeda, ele está dentro da organização porque, pelo fato da organização ser uma organização mundial, né, para que ela seja de fato organizada, é necessário que haja essa hierarquia, né, que haja esses papéis. Mas ele é uma pessoa comum como nós, né, está muito próximo de nós, só não está tão próximo nesse momento porque estamos no Brasil e ele está lá no Japão. Mas semanalmente recebemos as orientações dele, ele é um escritor, tem vários livros publicados por ele, então ele é uma pessoa muito próxima e acessível. Quando a gente fala de budismo, pela cultura popular, né, a gente sempre imagina um monge budista, né? Mas a BSGI não tem monges, né? É uma organização de leigos, é isso? A BSGI, né, a organização, ela é formada por leigos, não existe essa figura do monge. Por que não existe essa figura do monge? Porque a gente entende que nesse momento, no lugar onde eu estou, da maneira como eu estou, sendo eu na minha família, sendo eu na minha casa, no meu trabalho, é o momento que eu devo me lapidar, é o momento que eu posso me aprimorar, é o momento onde eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? Não descaracterizando a figura do monge, que hoje, né, até os dias de hoje, a figura do monge existe. No nosso caso, nós, cada um, temos as nossas vidas,
sendo casado ou não, com filhos ou não, enfim, cada um dentro do seu meio, né? E nos dedicamos dentro do nosso meio para que tanto eu quanto o meu próximo, nós podemos nos tornar alguém melhor. Então, dentro dessa organização, dentro dessa estrutura, existem as pessoas para que seja transmitida essas orientações, mas não necessariamente na figura de um monge, né? Porque nós somos leigos todos, mas todos abertos a esse conhecimento. Então, o conhecimento está aberto para todo mundo, ele não fica submetido a uma hierarquia ou cada tipo de conhecimento ou tipo de escritura designado para um nível hierárquico. E nós entendemos que a base do ser humano, né, a base, a nossa fortaleza, aquela base da pirâmide, né, que a gente fala da segurança, ela está muito baseada na educação, né? Sendo ela a educação de base mesmo da sociedade, educação de base, educação familiar, né? E eu tendo acesso a essa educação, eu consigo me tornar um ser humano apto, um cidadão apto a me comprometer com a sociedade. A educação acaba sendo uma abertura de possibilidades de opção de vida, né? Puxando um pouco assim do que você está trazendo, né? Dentro da própria organização, baseado na cultura, nós temos o que a gente fala de grupos, né? Subnúcleos, que a gente chama de grupos horizontais, né? São subnúcleos da parte cultural. Então, nós temos o coral, temos banda, grupo de dança, que é a parte cultural mesmo, né? E esses jovens, esses adultos que estão envolvidos nesses subnúcleos culturais, eles também têm uma oportunidade de ampliar, né, a sua frente, a sua linha de pensamento, a sua linha de atuação. Agora, a Taliana vai falar mais para a gente da cultura e da educação em si, né? Eu vou provocar a Taliana para daqui a pouco falar com a gente sobre legal. isso. Mas eu só queria entender o seguinte, assim, levantando a bola para a Taliana continuar. Esses núcleos culturais, eles não são de cultura japonesa, né? Porque às vezes quando a gente fica falando, o budismo tal, é muito identificado com o Japão, Sim. com a Índia e tal. Isso eu sei que na BSGI não é assim, né? Quando a gente fala de cultura, é cultura nacional, no caso. Cultura. O que é nosso, né? Então aqui é tudo muito quente, muito acalorado, o Brasil é muito humanizado, né? Diferente de outros povos. Taliana, e esses núcleos, esse departamento cultural de vocês, interage com a sociedade também ou é só interno? Como é que funciona isso? Vocês fazem apresentações fora, abrem o centro cultural? Como que é essa dinâmica? Sim, nosso centro cultural ele funciona também voltado para a sociedade, né? Alguns movimentos que são feitos junto às secretarias de cultura, educação, tanto de Ribeirão Preto quanto de outras cidades da nossa região, né? O núcleo de orquestra fez apresentação já em 2 ou 3 oportunidades no Pedro II. Olha só. Né? E o movimento também, o nosso departamento de artista já teve algumas ações que foram feitas em conjunto com a Secretaria da Educação. Então, de alguma forma, a gente está sempre tentando, junto à sociedade em geral, né, levar essa mensagem. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente realmente busca fazer essas alianças. Eu lembro de ter visto alguma coisa de vocês na Feira do Livro. Vocês chegaram a fazer Feira do Livro também, né? Bom, sim, nós fizemos várias feiras do livro, né? Fizemos as exposições dos nossos livros aqui em Ribeirão e também fizemos algumas exposições dos desenhos das crianças do mundo. Foi uma exposição que foi feita em parceria com a Unesco, né? Colhendo desenhos de crianças do mundo inteiro sobre aquilo que simbolizava a paz para essas crianças. E esses desenhos foram expostos em várias galerias, né, do Brasil todo. E nós tivemos a oportunidade de poder trazer para Ribeirão Preto. E a Taliana estava me falando aqui no nosso cafezinho virtual, aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, que ela faz parte também de um núcleo de cultura de paz que discute direitos humanos.
Quer dizer, essa discussão cultural não fica só nas artes, ela vai mais profunda, inclusive, né? Como é que funciona isso, Taliana? Conta pra gente com mais detalhe. Sim, nós temos núcleos de estudos, né? Não só da filosofia propriamente dita, mas nós temos núcleos de estudos humanistas, né? Temos o próprio Dr. Daisaku Ikeda, que é o nosso líder, né? Nosso presidente hoje da SOCHK Internacional. Ele é escritor, ele tem várias obras publicadas. Anualmente, desde 83, ele manda para a ONU uma proposta de paz, e nós temos um núcleo de estudos dessa proposta de paz, do qual eu faço parte. Ele também tem vários diálogos com vários pensadores, né, várias Esses diálogos, na verdade, são livros, né? A coisa é mais ampla, né? Sim, a boa parte desses diálogos se transformaram em livros. Um deles, com um brasileiro, com Austregésilo de Ataíde, né, que é um dos livros que fala justamente sobre essa temática. É importante Austregésilo, membro da Academia Brasileira de Letras, o próprio Dr. Daisaku Ikeda é um membro honorário da Academia Brasileira de Letras, e aí nós temos esses núcleos, né, inclusive são núcleos que buscam, dentro mesmo da sociedade, desenvolver essa cultura de paz e essas propostas de paz. E a gente precisa definitivamente estabelecer bases muito concretas, porque a coisa está muito complicado, muito deturpado. Principiologicamente falando, estamos destruídos. Então, a gente precisa de uma filosofia capaz de ajudar o ser humano a se recolocar, né, no seu lugar, né, e dessa forma poder se reconstruir enquanto ser, enquanto pessoa capaz de modificar toda essa situação. A gente está muito na dependência de forças externas acontecerem para que a gente possa, então, mudar o rumo da nossa história, mas o budismo traz para a mão do próprio indivíduo a possibilidade de modificar toda e qualquer história. E daí, quando você entra com cultura, educação, discussão dos direitos humanos, você está fortalecendo esse indivíduo para se mudar e mudar o mundo, é isso? Sim. Eu falo que no Brasil, na verdade, existe até até social isso, sabe? É até uma função social que a organização exerce, porque a nossa carência cultural educacional é gigante. Então, você não pode falar da mesma coisa no Brasil e no Japão, porque as bases, né, da educação no Brasil e no Japão são gigantesco, assim, um abismo gigante entre as duas. Então, quando a organização ela traz essa filosofia de cultura e educação e implanta mecanismos para levar com maior acessibilidade às pessoas princípios tão complexos e, ao mesmo tempo, tão basilares, isso faz com que você cumpra um papel que é do Estado até, um papel social. Você empodera o ser humano realmente instrumentalizando, sabe? Levando para ele meios para que ele possa passar a pensar por si. O que deve ser para as autoridades, governo em geral, que não se interessa, a parcela que não se interessa por esse empoderamento do povo, deve ser aterrorizante. Cláudia, você quer dar um recado final? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. A BSGI de Ribeirão Preto está aberta para toda a comunidade, para todas as pessoas que gostariam de nos conhecer. Eu agradeço ao SA pela iniciativa, né, da gente poder falar um pouquinho de paz, cultura e educação, né, um momento onde há muito anseio por essas questões, e dizer que a nossa organização, assim como todos os nossos espaços, núcleos culturais, estão abertos para esclarecimentos, dúvidas, e também para que possamos fazer alianças aí para levar essa cultura de paz para toda a sociedade.
E pensando que tudo isso aqui em Ribeirão Preto começou com o pessoal enfrentando a estrada aí de Mumbuca para cá, trazendo ovos para poder vender e voltar, sem falar português, né? Bem bacana. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês. Acabou ficando um programa curto, né? E a gente percebe que o programa é bom quando dá vontade de ficar mais aqui perguntando. Mas muito bacana. Vou deixar aqui nos links e na descrição dos vídeos, enfim, os contatos para quem se interessar em saber mais. E quem quiser saber mais também do programa Conexões, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Obrigado, viu, Suzuki, pela sua participação aqui. Agradeço demais a oportunidade de estar batendo esse papo aí. E continua, cara. Esse programa, né, tem que continuar, tem que gerar, né, acho que a sua missão também é essa, é contribuir para uma melhoria, né, nos conceitos, né, e gerar uma sociedade melhor. Parabéns, tamo junto. Vamos que vamos.